Bom dia, eu sou o Dr. Silvio Santa Fé, sou médico nefrologista do Hospital Naval Marcílio Dias e hoje a minha intenção é discorrer alguns fatos e algumas observações sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica ela é definida como a perda da função renal seguidamente em exames acima de 3 meses, ou seja, quando forem dosados no sangue a ureia e creatinina, que são duas substâncias que são marcadores de função renal, se eles estiverem fora do normal em 3 meses seguidos em exames, está caracterizado uma insuficiência renal crônica. Essa insuficiência renal ela é dividida basicamente em 5 estágios. O estágio 1 é o mais leve e o estágio 5, que seria o estágio da insuficiência renal terminal, que é quando os pacientes precisam da terapia de hemodiálise, terapia dialítica, que é uma terapia substitutiva da função renal. Os pacientes precisam fazer o tratamento durante 3 vezes por semana, muitas vezes, para poder se manter vivo com a terapia substituindo a função renal. Então, a insuficiência renal crônica no Brasil é uma patologia altamente presente. Em um censo de 2021, haviam mais de 10 milhões de pacientes com insuficiência renal crônica distribuídos nesses vários níveis que eu falei anteriormente. O nível 5, que é o nível dos pacientes em diálise, nessa data eram acima de 160 mil. Isso mostra a necessidade de se prevenir muito antes de tratar essa doença. E a minha intenção hoje é, de maneira rápida, dar algumas dicas, algumas colocações sobre a prevenção da doença renal crônica. A doença renal crônica no Brasil e no mundo, basicamente, ela é oriunda da associação de duas patologias que são extremamente frequentes, que é a hipertensão arterial e diabetes mellitus. Partindo desse princípio, temos a noção óbvia de que o controle dessas duas doenças vão levar a um controle da doença. O controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus leva à prevenção e o controle que impeça a evolução da doença renal crônica. Uma das coisas que teriam que ser feito, que a ideia que os pacientes têm que ter, é que nas suas consultas com outros especialistas, que a dosagem da ureia e creatinina seja sempre solicitada, com a intenção fundamental da detecção precoce da doença. Por quê? Porque os sintomas eles só ficam nítidos para os pacientes quando normalmente eles estão na fase 3 para a fase 4. Ou seja, o paciente já está, em média, abaixo de 50% da sua função renal. Ou seja, ele já perdeu 50% da função renal sem saber que está perdendo. E como é que isso é detectado? Como eu já falei anteriormente, com o aumento da ureia e creatinina. Falando sobre a prevenção. O controle da hipertensão arterial e o controle da glicemia, do diabetes, é fundamental para que você consiga frear a sua queda na sua insuficiência renal. Outro fato importante, que é muito comum, pacientes idosos e diabéticos fazendo uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Esses pacientes normalmente, devido à degeneração articular, são pacientes que costumam muito ter dores em joelho e cotovelo, ou seja, as famosas dores na junta. E os pacientes passam a usar como medicação de cabeceira ibuprofeno, diclofenaco e tantos outros anti-inflamatórios. Esses são responsáveis por grande parte da entrada de pacientes idosos em diálise. Por quê? Porque o alívio da dor os leva a usar essas medicações com uma frequência muito grande. Então, recapitulando, controle de hipertensão arterial, controle glicêmico, evitar o uso de anti-inflamatórios, o controle da obesidade, porque, obviamente, a obesidade facilita a hipertensão arterial e facilita o diabetes.
Então, tabagismo, outro fator importante na evolução desfavorável da insuficiência renal crônica. Por quê? Porque o tabagismo ele influencia diretamente na hipertensão arterial e no diabetes mellitus. Então, essa ideia inicial que eu queria colocar de maneira sucinta nesse tema que é extremamente importante e de uma doença altamente prevalente. Hoje nós temos, temos um número cada vez maior de pacientes em hemodiálise. Por quê? Porque os pacientes estão vivendo mais tempo hipertenso, estão vivendo mais tempo com diabetes. E isso dá tempo para o rim começar a falir, e isso a gente vê claramente no aumento exponencial de clínicas de hemodiálise e de pacientes em hemodiálise. Então, basicamente, de uma maneira rápida, era o que eu gostaria de colocar para vocês. Muito obrigado.